Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas. Nós vamos prosseguir com as nossas aulas de hidráulica e nós vamos dar sequência. Nós estamos agora estudando, verificando os aspectos sobre cavitação, sobre bombeamento e cavitação, e nós vamos seguir com o assunto de bombeamento, agora tratando especificamente da perda de carga e curvas características do sistema para nós fazermos a pré-seleção e a seleção das bombas. Então, nós havíamos discutido já alguns assuntos sobre bombeamento, né, e já temos condições de estimar a altura, o desnível geométrico, a altura manométrica, fazer os cálculos necessários para isso, calcular a potência da bomba, mas nós precisamos também selecionar o conjunto elevatório, dimensionada a canalização de recalque, através do diâmetro econômico encontrado lá, através daquela fórmula de Bresse, né? Então, aí nós estamos convergindo para afunilar as noções fundamentais a respeito de instalações de bombeamento, né, largamente empregados aí para fazer o recalque de líquidos, né, para recuperar cotas, para você partir de um ponto mais baixo e elevar por pressão até um ponto mais alto, um reservatório, no caso uma adutora de água bruta ou de água tratada, ou se você quer bombear o esgoto, quando chega ali no tratamento preliminar para dentro de um reator biológico ali dentro da área de estação de tratamento de esgotos. Então, são muitas as finalidades e os usos e as aplicações, no nosso caso, no caso da engenharia sanitária e ambiental, então, citando algumas, só para relembrar. E aí, agora, nós vamos discutir esse assunto aqui das curvas características do sistema. Mas antes, devemos lembrar que nós consideramos as perdas de carga, e essas perdas de carga ou perdas de energia estão relacionadas à construção de uma curva, chamada curva característica do sistema, porque nós reconhecemos que existe uma resistência do sistema ao trabalho, ao trabalho de promover a elevação do líquido, né? Houve perda de energia e eu preciso introduzir energia no sistema para que eu possa fazer mover esse líquido a uma dada vazão, a uma dada velocidade. Então, neste caso aqui, matematicamente falando, nós podemos definir a perda de carga, né, como sendo aqui a HF, né, que já tem sido colocado nos livros, HF de 1.1 para 1.2 aqui, como sendo a perda de carga J, aqui nós já temos discutido sobre ela já em aulas anteriores, a perda de carga unitária, isto é, quantos metros eu perco da carga para cada metro de extensão da minha canalização, né? Eu tenho a perda de carga unitária J multiplicado pelo chamado comprimento equivalente da tubulação. Então, equivalente por quê? Porque não significa necessariamente que eu tenha uma extensão de tubulação daquele tamanho. Eu posso ter a estimativa de uma perda de carga que pode ocorrer simplesmente numa conexão. Lembra? Nós discutimos já isso quando falamos que existem as perdas de cargas lineares e as perdas de carga localizada. Pois bem, nas perdas de carga localizada, somente a mudança de fluxo, ora, lembra? Só mesmo a saída do líquido da canalização para uma região aberta causa perdas de carga. E essas perdas são medidas empiricamente, e nós temos os comprimentos equivalentes, como se o quanto é daquela perda, representando em termos de comprimento adicional de canalização. Então, nós temos o comprimento equivalente. Então, se você multiplicar a perda de carga unitária calculada, e lá nós temos a fórmula de Reis-Williams e outros, né, a bem famosa de Reis-Williams, relacionado com a vazão, com o diâmetro, relacionado com o material, a rugosidade da construção das paredes do material por onde o líquido passa. Quando você calcula e você encontra o valor de J, ou seja, da perda de carga unitária, você aplica isso ao comprimento equivalente, e aí você encontra a perda de carga efetivamente, que você vai somar com as extensões, com os desníveis de um ponto para o 1 para o ponto 2, para que você possa
estabelecer, como vimos em aulas anteriores, a altura manométrica total, né? E esse J aqui, né, ele vem, né, de 4 vezes a vazão, 0,355 vezes π, vezes o coeficientezinho de Reisen-Williams, que está relacionado, nós já vimos, está relacionado à rugosidade das paredes da tubulação, o diâmetro do tubo é elevado a 2,63, e todo esse catatal aqui é elevado a 1,852. Então, nós temos aqui o cálculo de J, para você saber de onde vem esse valor aqui calculado de J, né? A tabela 2 aqui tem os valores de C para os diversos materiais. Então, no nosso caso aqui, digamos que nós fomos utilizar um ferro fundido novo, então o C130, digamos que nós vamos utilizar aqui uma tubulação, deixa eu ver aqui uma tubulação que a gente utiliza, né? Basicamente ferro fundido, não estou vendo aqui, não estou achando PVC, né? Mas PVC normalmente é em torno de 140 e coisa assim, né? Enfim, mas a questão, dependendo do tipo do material, né? Então aí você tem os valores respectivos de C. Olha aqui um outro, né, que se utilizava no passado, cimento amianto, né? 130, certo? E, enfim, você já conhece isso aí. Todos os livros de hidráulica têm essa tabela com os valores de C da fórmula de Reisen-Williams, né? E aí nós utilizamos, né, e levamos em consideração esses valores que são calculados de perda de carga, para que a gente possa construir o que você está vendo aqui, a chamada curva do sistema, essa curva aqui, ó, para cima, nariz empinado, né? O sistema de bombeamento poderoso, tem força, então ele é para cima, né? A curva da bomba, a bomba é mais humilde, a bichinha é trabalhadora, humilde, né? Então ela vai para baixo, ela se subjuga, assim, o que é que você quer que eu faça? O senhor quer que eu bombeie o quê? Que eu levante o quê? Daqui para onde? Então, ele é mais humilde, né? Estou colocando isso aí como uma espécie de bisuzinho para você não confundir urubu com meu louro, né? Não confundir a curva do sistema com a curva da bomba, né? A curva da bomba, lembra, quem vai trabalhar é a bomba, então o trabalhador, o braçal ali, botando força para elevar o líquido, é humildezinho, ela se abaixa, né? Então a tendência da curva é descer. Nós já conversamos um pouco sobre isso e nós vimos que a curva da bomba, ela relaciona, né, a vazão com a altura manométrica, aqui na ordenada a altura manométrica, e você tem aqui a seguinte avaliação: quanto maior for a vazão necessária a ser bombeada por esse sistema, tanto menor será a capacidade dele de elevar, certo? Então, se você quiser alturas maiores, você até pode, mas você não vai bombear uma vazão maior, vai ser uma vazão menor, menos expressiva. Quanto maior a vazão você precisar, então você vai ter que perder em altura possível de ser bombeada. Claro que cada bomba tem para diferentes valores de rotor, né, para diferentes rotores, diâmetros de rotores, né, e de condições de rotação. Então, é claro, aí você vai poder bombear mais ou menos líquido naquelas condições. E o ponto de trabalhos diz respeito ao relacionamento, né, entre as duas curvas que nós estamos tratando aqui. Então, nós temos a curva do sistema e nós temos a curva da bomba. Quando essas duas curvas se cruzam, no cruzamento dessas duas curvas, nós encontramos o que nós chamamos de ponto de trabalho do sistema, né? E aí você pode identificar, vamos chamar assim de a família, porque depois você vai com mais calma verificar qual é a família, qual é a bomba mais adequada em termos do rendimento máximo que você possa obter. Né? Muitas das vezes você encontra ali um ponto de trabalho no catálogo do fabricante, muito vamos dizer assim, em uma fronteira próxima também de outras bombas. Aí você precisa avaliar também as curvas características específicas de cada uma dessas bombas ali naquela região próximo do seu ponto de trabalho, para que você possa encontrar qual seria o melhor rendimento possível para fazer o bombeamento da sua vazão à altura manométrica que você precisa elevar o líquido, né?
Então, no catálogo do fabricante, nós fazemos o que nós chamamos de pré-seleção, certo? Locando, nós vamos colocar ali o ponto de trabalho nesse gráfico aqui, né? E vamos determinar esta família. Então, olha, aqui eu tenho a curva, essa aqui que empina. Quem é que? Essa aqui é o quê? É o sistema, né? É o sistema. E quem é que se abaixa, se humilha? É a bomba, certo? A bomba, o trabalhador braçal, né? O sistema é uma coisa da engenharia, então é um camarada, é um doutor, né? Doutor aí é você aí, né? Engenheiro ambiental, certo? Então ele é para cima, né? Nariz empinado, diga aí, aqui, ó, o projeto é aqui, meu ponto aqui de trabalho, eu quero minha vazão, eu já fiz aqui os cálculos e a minha altura manométrica é essa, né? Então você tem a curva do sistema para cima. Quando você junta com a humildezinha bomba que se abaixa, que embioca lá, como diz o matuto nordestino, quando ele vai, desce aqui, ela, no encontro, um vai descendo, a outra está subindo. No encontro entre as duas, esse ponto aqui, você tem o ponto de trabalho. Peraí, Júnior, peraí, mas nesse gráfico aqui está mostrando 2 pontos, ponto 1, ponto 2. Como assim? Veja bem, esse ponto 1 aqui está determinado pela curva do sistema e a curva da bomba para esse rotor aqui. E esse ponto de trabalho 2 aqui está determinado para a mesma curva de sistema, porém para um rotor com diâmetro menor ou para uma rotação diferente, reduzida. É claro, as vazões serão diferentes e também as respectivas alturas manométricas, certo? Então, aí, você então fique sabendo, né, que dependendo do rotor que você escolher ou da variação da rotação, você também vai poder alterar a vazão que vai poder ser bombeada e as alturas manométricas que vão ser bombeadas para uma mesma bomba, alterando-se apenas as suas características construtivas de rotação e ou de diâmetro dos rotores de acesso de entrada na sucção, né? Então, aqui, por exemplo, apresentamos essa figura para você ver aqui como é que seria uma curva das famílias de bomba de um catálogo qualquer, né? Então, aqui eu coloquei apenas como exemplo. Aqui você pode ver no eixo Y aqui, você tem as vazões em metro cúbico por hora, às vezes tem em litros por hora ou em metro cúbico por segundo, né? Mas em metro cúbico normalmente comum é metro cúbico por hora, e você tem a altura manométrica total em MCA, ou seja, metros colunas de água, indo de zero aqui neste caso, logarítmico aqui, até 150 metros. A rotação desse conjunto de bombas aqui, o rotor vai girar lá, acoplado ao motor elétrico, a 1.750 rotações por minuto. E aqui você tem esses códigos aqui, são códigos de cada uma das bombas lá do fabricante, né? Então, digamos que você tem que bombear aqui uma vazão de 200 metros cúbicos por hora e a uma altura de aproximadamente 42 metros coluna d'água. Então, você vai perceber que o seu ponto aqui caiu, é uma pré-seleção, certo? O seu ponto de trabalho aqui caiu para ser atendido dentro dessa bomba aqui, né? RO aqui, ó. Tem a FO, EO, BO, GM, GN. Essa RO aqui, designação do fabricante, tem uma curva, ó, que abrange aqui, ó, essa região aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, certo? E aqui essa bomba GBN já assume nessa região aqui de vazões mais baixas para vazões mais altas, né, para a mesma faixa de altura manométrica, entre 30 e 56, 55 metros, você tem essa RO aqui, que pode inclusive até bombear para alturas menores, vazões até superiores a 300 metros cúbicos por hora, como você pode ver aqui nesse ponto. Mas seria interessante consultar a bomba FO antes de decidir pela RO neste caso. Então, aí você vê, ali está sendo apresentado como é que seria a curva, né, de pré-seleção das bombas quando você faz a intersecção entre a vazão que você precisa bombear e a altura manométrica
que você precisa bombear. Essa é chamada pré-seleção dos sistemas elevatórios, né? Então, lembra dessas relações aqui, que eu já falei. Quando a vazão aumenta, o que é que acontece? A altura manométrica, que pode ser bombeada, pode ser elevada até lá, cai, né? Essa aqui é a chamada curva da bomba. Aqui nós também temos uma curva chamada curva de rendimento da bomba, né? Há uma tendência de aumento do rendimento da bomba, e você lembra o que é o rendimento, não lembra? Nem toda a energia que é transmitida ali para a bomba se transforma em força, em potência, em capacidade de elevar o líquido. Então, as perdas de energia ocorrem e essas perdas de energia se transformam em calor e é dissipado, né? Então, nós temos um rendimento, é transmitido uma determinada potência, e aí essa bomba, né, recebe 100%, mas 20, 30 se perde na forma de calor e, portanto, ele só tem uma eficiência de 70, 80, 70, 80%, no caso aqui, né, 55, 52%, o resto é perdido, né? Então, você tem também a relação entre o rendimento da bomba e a vazão. Há uma tendência de acréscimo até um ponto ótimo, né, onde a derivada aqui é zero, e a partir desse ponto, quanto maior for a vazão para essa bomba, eu começo a perder rendimento. Por isso que você precisa avaliar com cuidado se realmente nessa pré-seleção você está selecionando a bomba adequada. Só para título de conversar, né? Aqui nesta bomba, você, bom, ou vai atrás de outro fabricante, de outra bomba com outras características, né, para essa faixa de vazão, ou se você sempre trabalha com aquele fabricante, ou etc., já tem uma parceria e você, enfim, já é contrato de licitação, etc., dependendo da situação, da circunstância, eles vão lá, atende aqui, eu vou ter que utilizar essa bomba RO nesse ponto aqui, não tem jeito, e acabou-se, né? Então, é isso. Então, você procuraria um outro fabricante que também opera na mesma faixa de vazão para resolver o seu problema com um maior rendimento, eventualmente, né? É que menor rendimento, maior gasto de energia elétrica, sem o resultado que você espera, né? Nós devemos trabalhar para o máximo rendimento possível, né? E aqui, a relação entre o NPSH requerido, nós ainda vamos estudar o que é que significa NPSH requerido e disponível, isso está diretamente relacionado a um fenômeno da cavitação, e aí relacionando com a vazão. Quanto maior for a vazão a ser bombeada, tanto maior será o NPSH, que é requerido para que você projete a sua instalação de modo a evitar o fenômeno de cavitação, a batida de pinos, né, nesse caso aqui. Então, essa curva do sistema é fundamental que nós determinemos, né? Lembra que a curva do sistema é essa curva aqui do nariz empinado, é a curva da engenharia, e a curva que se abaixa é a humilde bomba, que é a trabalhadora forçada aqui, né? Do conduto forçado, certo? Então, a curva do sistema é a curva que nós vamos calcular utilizando a engenharia hidráulica aí, né? Então, ela também é conhecida como sendo a curva da tubulação, certo? E é uma curva, essa curva ela é traçada em um gráfico, né, que relaciona a altura manométrica e a vazão, é semelhante, né, a essa curva aqui, ó, altura manométrica e vazão, nós traçamos ela nesse tipo de curva aqui, né, altura manométrica aqui, vazão, e traçamos isso nesse gráfico e ali nós estaremos determinando, portanto, o ponto de trabalho, né, que é exatamente aquele encontro da curva com a curva característica da bomba. Então, nós temos duas curvas. Vamos lá, vamos lembrar. Qual é a primeira? Nariz empinado. Curva da bomba ou curva do sistema? Curva do sistema. Então, a curva da engenharia, a curva do doutor, a curva da doutora, né? Então, a curva do sistema nós relacionamos com a curva característica da bomba, é aquela curva humilde, a curva que vai se abaixa, né? Trabalhar, sim senhor, eu faço, eu bombeio. Então, essa curva característica, ela é função do que está disponível nos catálogos do fabricante, e aí você plota, relaciona com a curva do sistema, encontrando o que nós chamamos de ponto de trabalho. E nós utilizamos, calculamos a curva do sistema baseado naquele modelo geral da resistência do sistema
ao fluido, né? Nós temos a perda de carga, que é geral, né? É KQN, K elevado a N, né? E no caso aqui, Resim-Williams, nós vamos ter aqui K vezes Q elevado a 1,852, e esse valor de K pode ser calculado assim, o comprimento equivalente vezes 4 dividido por 0,355, pi C, D elevado a 263, todo catatal elevado a 1,852. É daqui que vem o valor de K, certo? E a nossa curva, né, que nós vamos projetar, será a curva relacionando, né, a altura manométrica com esses parâmetros aqui do sistema, quais sejam o desnível geométrico, onde você quer levar, somando as perdas de carga, né, que vão acontecer no sistema, o K, multiplicando-se pela vazão elevado a 1,852. Então, basicamente, você tem aqui a HM, ou seja, a altura manométrica total, seria o desnível geométrico mais a perda de carga HF. Concorda? Perda de carga HF. Que é aquele conceito que a gente já fixou aulas aí para trás. Então, lembra do governador? Ligou, apertou o botão, a banda começa a tocar, tá lembrado? Doido. Cadê a água chegar? Não chega. É uma vergonha. E tu tá em cima do palanque. Por que a água não tá chegando lá? Não tá chegando porque você calculou sem levar em consideração as perdas de carga, né? Então, você tem que considerar o desnível geométrico para onde você quer bombear, mas também tem adicionar as perdas de carga, porque essa resistência do sistema vai impedir o líquido de chegar lá, ok? Portanto, a altura manométrica, nós vamos determinar a curva do sistema da seguinte maneira: desnível geométrico mais o K vezes Q elevado a 1,852, ok? Então, é assim que é. Então, essa é a curva, e no caso de um projeto, né, seja de irrigação, de abastecimento, ou do sistema de esgotamento sanitário, a gente tem o conhecimento, né? A gente já tem o conhecimento da vazão, para quanto a gente vai bombear. A gente sabe também quanto é o HG, o desnível geométrico, para onde a gente leva, de onde para onde, em termos plano e altimétricos, né? E nós temos também condições de conhecer a altura manométrica, porque nós podemos calcular as perdas de carga, lembra? Tanto as perdas de carga lineares, como as perdas de carga localizadas de cada curva, de cada joelho, de cada válvula de retenção, de cada crivo. Lembra do crivo lá, que impede as substâncias, né, de entrar e prejudicar o rotor? Então, tem uma válvula de pé com um crivo, no caso, para abastecimento de água. Então, todos esses parâmetros nós já temos conhecimento, certo? Então, nós temos a altura manométrica, que é a altura geométrica mais as perdas, e nós temos também o valor do desnível geométrico. Então, tudo já está. Só nos resta saber quem diabo é o K, certo? Então, se nós substituirmos os pontos conhecidos, nós podemos encontrar aqui, na própria equação, o valor de K, certo? Então, se nós definimos, né, essa equação, nós vamos construir, portanto, a curva do sistema, a curva do doutor e da doutora, certo? Nós vamos criar vamos atribuir valores de vazão e aí vamos relacionar isso com a altura manométrica, né? Calcular a altura manométrica para diferentes vazões, conhecidos os parâmetros. Você monta uma tabelinha no Excel, né? E aí, a partir daí, você traça a curva. Vai plotar os valores no gráfico HM versus Q, ou seja, altura manométrica versus vazão. E aí vai unindo isso aí, você vai ter na curva do sistema, certo? Então, através do ponto de intersecção entre a curva do sistema, curva do doutor e da doutora, e a curva do trabalhador braçal, a curva da bomba, né? Precisa dos dois. Juntou os dois, você tem o ponto de trabalho, né? Da bomba, que na maioria das vezes é diferente de um ponto proveniente do projeto qualquer. Então, normalmente eles vão ficar ali próximo, né? O ponto de trabalho e aí aquilo que você realmente consegue lá na prática, né? Muito bem. Então, considerando tudo que a gente já viu até aqui, considerando o que nós vimos em exercícios anteriores, considerando as informações que você já tem disponíveis lá para trás, do que você já conhece, das perdas de carga, né? Então, eu vou propor que você
faça esse exercício. Nós temos uma canalização de recalque aqui que está bombeando. Ele está a 4,50 metros de profundidade, o poço de sucção. É um conjunto submersível de eixo vertical, não é isso? Lembra? Nós já falamos. E ele tem um bocal de sucção aqui, tem aqui a linha de recalque, e você vai bombear isso aqui a 6,6 metros de altura para colocar o esgoto dentro de um reator WASB aqui, ó, que está a 6,6 metros de altura, o local da tulipa de distribuição, lá em cima. Então, você vai bombear aqui 4,50 metros para fazer chegar nessa altura 6,60 metros. Então, tem essa instalação que recalca esgoto dessa profundidade, bombeando uma vazão de 12 litros por segundo. Fica atento às unidades. O conjunto é submersível, de eixo vertical, instalado dentro de um poço de sucção. Por uma extensão de 57 metros, a canalização conduz o esgoto a um reator WASB, célula única, a uma altura de 6,60 metros. Então, o que é que eu estou propondo aqui? Que você dimensione a canalização de recalque, você já conhece lá a fórmula do diâmetro econômico de Bresse, monte a curva característica do sistema, considerando a perda de carga no recalque, de 3,20 metros. Já está calculada. A perda de carga HF já está calculada. Então, você encontra aí o ponto de trabalho da bomba e pré-selecione o conjunto elevatório no catálogo do fabricante anexo, certo? Então, aí você tem aqui o catálogo técnico de bombas submersíveis da Ebara, os modelos DL e DSC4, né, para bombear esgoto, e você tem aqui as famílias de bombas, para você encontrar, olha, tem as vazões em metro cúbico por hora e em metro cúbico por minuto, e as alturas manométricas totais em metro, indo de 0 aqui 1 até 100 metros em escala logarítmica, certo? 100 metros coluna d'água, certo? Altura manométrica, ok? Então, façam esse exercício aí e, se Deus permitir, na próxima aula a gente já vai discutir o fenômeno de cavitação, certo? E aí nós vamos calcular, avaliar o NPSH requerido e disponível para poder você determinar se é possível fazer o bombeamento através daquele tipo de bomba que você está selecionando, no caso aí, um conjunto centrífugo de eixo horizontal, com uma determinada altura de sucção, etc., em uma determinada altura também, altimétrica em relação ao nível médio do mar. Então, nós vamos discutir esse assunto, se Deus permitir, na próxima aula. Então, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.